Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Espírito de Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de hoje de estar falando com os meus irmãos. E usa como um vaso de bênção na vida de cada um. Que hoje, como resultado dessa palavra, haja frutos, haja vidas, cura e libertação na vida de cada um que está aqui, Senhor, e que está nos assistindo pelo YouTube, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Amém ou não amém? Ah, e tá certo. Queria que você olhasse para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e fizesse um coraçãozinho para ela. Faça assim um coraçãozinho. Diga a ela o quanto você a ama, o quanto você está feliz em estar aqui na casa do Senhor com ela. Diga o quanto ela é linda e o quanto ela é cheirosa. E se ela não for, profetiza na vida dela em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Hoje nós temos, pelo título da nossa pregação, frutos ou folhas. Gente, quem teve aqui a experiência de tirar uma fruta do pé da árvore? Levanta a mão aí. É bom demais, não é não? Aquela manga verde com sal. Eita Deus, charamanaia. Você pode chegar na árvore e ver o fruto maduro, colher e comer na hora. Mas você já reparou que nem sempre quando a gente vai nessa árvore existem frutos? É porque existem épocas no ano em que de fato a planta, a árvore, não dá frutos. Algumas árvores demoram um ano, só dão uma vez no ano. Outra de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Depende da árvore. Mas como é ruim, lembra quando você ia para a casa da vovó, que tinha lá aquele pé de manga, e você já pensava o quê? Quando eu chegar lá, eu vou correndo lá para o quintal e vou comer todas elas. Era ou não era? E quando você terminava, sua mãe, menino, não toma um copo de leite. Que era para não morrer, não era? Eu não sei se você é tão antigo assim quanto eu, mas era o que acontecia nessa época. Mas a gente tinha que esperar um certo tempo para estar novamente colhendo para comer. Agora pense comigo. Se você ganhasse uma mudinha de manga e tivesse a oportunidade de plantar ela na sua casa, aí você vai dizer, ah pastor, eu moro num apartamento. Imagina que você tem uma casa, recebe aí em nome de Jesus, e você pega aquela plantinha e vai, chega no quintal e planta aquela manga, e você rega, bota adubo e espera ela crescer, e ela cresce lindamente. E chega ao ponto dela ficar maravilhosamente enorme. E você começa a esperar. E nada do fruto vir. Passa ano após ano. E você não vê uma manguinha sequer. Você se frustra ou não se frustra? Me diz aí. Hoje nós vamos aprender uma história, uma parábola, que vai nos fundamentar nessa história, que é a parábola que nos encontra em Lucas 13, 6 ao 9. Então Jesus contou a parábola. Certo homem tinha uma figueira na plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe,
Já faz 3 anos seguidos que venho aqui buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixa lá continuar tirando a força da terra sem produzir nada. Mas o empregador respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano, e eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Pensa aqui comigo. Uma figueira, para ela dar frutos, é necessário 3 anos. Se é necessário 3 anos, e ele já falou que já tinha 3 anos que ele passava lá naquele pé e não tinha fruto nenhum, ou seja, aquela árvore já tinha 6 anos e nada de dar frutos. 6 anos plantado no local e não se dava fruto nenhum. Eu quero fazer uma ponte em relação a nós, porque quando nós não damos frutos, nós não cumprimos o nosso propósito. E ao invés de nós vivermos uma vida de abundância, vivemos uma vida de escassez. Por isso eu quero fazer uma pergunta e faço a mim e a você hoje. O que nós temos gerado? Folhas ou frutos? O que de fato tem saído das nossa vida? Se hoje Jesus estivesse passando na plantação da sua árvore, ele estaria colhendo frutos ou somente folhas? Jesus contou essa parábola para mostrar que um dia Deus chamará a todos nós para prestarmos contas. Um dia, seja Ele voltando e nos arrebatando, ou quando você morrer, ao chegarmos no céu, teremos que prestar contas a Deus. Perceba que quem frutifica, cresce. E quem não frutifica, morre. Eu sempre falo a respeito disso em minhas células que eu tenho, nas células que eu dei muitas vezes treinamento. Quanto mais você multiplica, quanto mais você bota o povo para fora, mais sua célula cresce. Já reparou? Estou mentindo? Porque eu já passei dos 100, só lá da célula, e até hoje só faz crescer. Amém? Então, serve isso para você também, amém? Assim, o dono da figueira lhe deu 3 anos, esperando para que ela crescesse. Jesus não vai esperar toda uma eternidade para você dar frutos. Se você chegar ao ponto de não dar frutos, como na parábola é falado, Ele vai mandar cortar. Não sou eu quem falo, é o próprio Jesus. Talvez você tenha chegado aqui na igreja, e quando eu falo, e quando eu começo a falar em célula, você já se arrepia, parece que dá vontade de joelho mais para trás, de joelho mais para trás. Mas já começa a se entronchar, a se mexer na cadeira. Eu falo sobre você fazer missões na sua casa, no seu trabalho, você já faz uma cara assim, mas poxa, eu não quero. Eu falo sobre Conecta Sertão, você, meu Deus. Seu líder de célula fala que você vai começar o treinamento para abrir a sua célula e você não quer servir. Deixa eu te relembrar uma coisa: quem não serve para servir, não serve para viver.
nos chamou para sermos servidos. Deus nos chamou para servirmos uns aos outros em alegria e amor. Ainda bota assim mais. O próprio Deus, o Rei dos céus, que era para ser servido, desceu aqui na terra para nos servir. Nos servir não só de exemplo, mas para nos servir. E tem gente que acha que tem que ser levado nos braços, né ou não é? Chega um tempo que você precisa dar fruto, meu irmão. Senão, vai ser igual a figueira. Vai ter que ser cortada. Sabe, eu amo essa parábola, porque toda vez eu me lembro, porque desde criança a gente tinha uma casa muito grande, com um jardim bem legal. Minha avó me usava como escraviário dela, para plantar as plantas do jardim, e o jardim era grande, irmão. Nesse jardim eu plantei 2 pés de manga rosa enxertado e um de manguito. Só que tinha um de carambola. E eu lembro dessa parábola porque, meu irmão, passaram-se anos e nunca deu nada. E eu adubava, porque eu gostava, cavava do lado, afofava a terra, colocava adubo, e nunca deu nada. E eu lembro do dia que ela chegou e disse: corte, porque daí não vai sair nada. Eu sei que são palavras fortes, mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não frutifica, você vai ser cortado. Sabe por quê? Porque quem não ajunta com Deus, espalha. A gente está aqui para servir, para amar e para cuidar os outros. Assim como nós somos servidos, nós devemos servir. Amém? Amém ou não amém? Por isso que eu falei com alegria. Cadê o sorriso? Eu não estou vendo, mas eu ouvi. Hoje nós vamos falar um pouco sobre frutos que podemos e precisamos dar ao Senhor. Vamos lá? Anote, pega o seu bloquinho de notas no seu celular, canetinha e papel, e vamos anotar. Frutos têm a ver com o nutriente certo. 1 Tessalonicenses, olha aí, se você está com dúvida de colocar o nome do seu filho, Tessalonicenses 5:21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. A Bíblia não fala aqui sobre censura, ela fala sobre discernimento. Ela nos encoraja a fazer o livre exame de tudo. Paulo acrescenta um conselho: o de reter o que é bom. A gente tem que olhar certas coisas na nossa vida e olhar assim com o olhar de Cristo, pedindo: Deus, me dá a tua visão, me dá a tua mente, que eu preciso analisar quem está ao meu redor, que está me segurando de eu poder viver a minha vida plena em Cristo Jesus. Porque, meu irmão, se você chegou aqui nessa igreja, dá um conselho a tu, já faz mais de, eu vou botar bem alto, 1 ano, já faz mais de 1 ano em que você não serve em nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Comece a olhar quem é seu ciclo de amizade. Peça discernimento a Deus para Ele mostrar quem está andando com você. Porque, meu irmão, amigo de verdade, irmão, porque nós somos irmãos, amém? Sempre vai te impulsionar a viver os propósitos de Deus aqui na terra. E se já faz mais de 1 ano, comece a pedir discernimento, amém? Amém ou não amém? Por isso que Paulo pede para que nós tenhamos a mente de Cristo, a sua visão, os seus valores, a sua submissão ao Pai. Quando nós não vivemos aquilo que Deus mandou a gente viver aqui na terra, nós estamos sendo insubmissos. Nós não estamos tendo a visão que Cristo teve aqui na terra. Pare para pensar comigo.
Por que vocês se alimentam bem? Por quê? Para termos o quê? Saúde. É ou não é? Para a gente ter disposição. Sabe, a gente comer uma comida saudável, uma comida boa, aquele churrasco abençoado. Tirando aquela gordura, o excesso pelo menos, amém, irmão? Para a gente se alimentar bem, para a gente conseguir fazer as coisas bem, para a gente ter uma saúde boa. É ou não é? Mas eu quero conversar com você. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Como você quer estar bem espiritualmente falando, se você não se alimenta da palavra correta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo o ouvido do quê? Da palavra de Deus. Como você quer ter um coração cheio de fé, cheio da palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra? É simples. Entenda que quando você se sente mal, quantos aqui não já ouviram falar: ai, eu estou me sentindo tão fraco espiritualmente? Não olha para a pessoa do lado, não. Por quê? Pergunte se é você mesmo. Eu tenho me alimentado da maneira correta? O que eu tenho comido tem me dado sustância? Porque saco vazio não fica de pé. É ou não é? Eu quero contar uma história para ver se você entende melhor do que eu estou falando. Uma jovem atleta bem-sucedida em seu esporte procurou o seu pastor certa vez porque ela estava se sentindo um pouco fria espiritualmente. Seu pastor já sabia o porquê ela ia procurar ele. E quando chegou perto dela, e ela disse: pastor, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo tão fria, sabe? Eu chego no culto e pareço carro velho. O louvor está pegando fogo, e quando eu penso em bater, dar um glória a Deus, o pastor manda sentar para a gente começar a palavra. Então o seu pastor perguntou: quantas vezes na semana você se exercita? Ela disse: todos os dias. Seu treino, você treina quanto tempo? Ela virou e disse: no mínimo 1 hora, pastor. Então ele olhou para aquela menina e disse assim: se você treina todos os dias, se alimenta bem, você está indo bem nas provas, por que você acha que na sua vida espiritual vai ser de forma diferente? Todos nós aqui recebemos um dom de Deus, só que se a gente não alimentar eles, não vai dar fruto. Não adianta a gente dizer que tem 7 dias na semana, que a gente treina, trabalha, faz tudo, mas a gente não se alimenta durante esses 7 dias. Como você vai querer se sentir bem? Forte. Primeiro o capiroto cai na sua frente, vai ligar para o pastor expulsa, vem aqui para casa para expulsar o demônio. É cada uma. Primeira adversidade, primeira batalha, já joga tudo para o alto, desesperada, sem saber o que fazer. Sabe por quê? Se alimenta bem, toma um café da manhã, rochedo, um almoço maravilhoso e um jantar, até o lanchinho da tarde. Um cafezinho e tudo. Mas se esquece de pelo menos uma vez no dia se alimentar da presença de Deus. Muitas das vezes nós cuidamos do nosso corpo, mas esquecemos de cuidar da nossa alma, do nosso espírito.
Essa pandemia veio aí para todo mundo se preocupar com a saúde, mas também para se lembrar de que você também fazia tempo que não cuidava da sua vida pessoal com Deus. Foi ou não foi? Acabou-se as desculpas que não tinha tempo, né? Tempo é o que não falta, é ou não é? Se alimente da maneira certa, para você dar os frutos certos. Amém? Segundo ponto, fruto tem a ver com alimento. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e o pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. As suas atitudes gerarão frutos que vão alimentar a fé de outras pessoas. Ou será que vai ser uma indigestão espiritual? Você é um espelho, irmão. O que você vai refletir é a glória de Deus ou a glória de outra pessoa. Você é a Bíblia que muitos aí nunca vão ler. Lembra? A Bíblia diz: pois fartou a alma sedenta e encheu os bens a alma faminta. Salmos 107, 9. Uma das nossas maiores responsabilidades é alimentar uma alma faminta de Jesus Cristo. Faz parte, isso inclui uma célula. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Levanta bem alto. Quantas pessoas chegaram em sua célula com um casamento destruído? Quantas pessoas chegaram na sua célula querendo se matar? Mas você deu o pão da vida para elas, alimentou ela de fé e de esperança. Hoje elas têm o coração transformado, o casamento transformado, a vida transformada. E você pode testificar, assim como nessa palavra, que você foi a pessoa que semeou na vida dela. Deus nos dá a oportunidade de alimentar ao próximo. Você só come, meu irmão, para ficar forte, para alimentar outras pessoas. Sabe o que eu acho engraçado? Quem aqui já viajou de avião? Levanta a mão. Se você não viajou, vai viajar ainda esse ano, amém? Amém ou não amém? Ele fala lá, ele fica naquela resenha, olha, bota o cinto, tira o cinto. Só que ele faz uma parte que é muito interessante, e algumas pessoas podem até dizer que é egoísta. Mas se em caso de turbulência, que aí você vai ver um bocado de gente se convertendo, inclusive ateu. Já vivo. Em caso de turbulência, as máscaras vão cair no teto, né? Só que ele diz uma coisa que é muito interessante. Põe a primeira máscara em você e depois na pessoa do lado. Estou entendendo não, né? Se você quer salvar a vida de alguém, primeiro você tem que salvar a sua. Deus deu os dons da vida para você. Você tem que desenvolver cada um deles, para que eles possam chegar a frutificar. Mas para isso é preciso, primeiramente, em você. Você precisa se alimentar, estar forte, para que você possa estender a mão e ajudar ao próximo. Você já teve a péssima experiência de comer uma fruta e que ele estava podre? Eu não sei se você já comeu, mas já comeu aquela maçã linda, maravilhosamente vermelha. Geralmente é que alguém te deu no café da manhã de aniversário, hein?
bem vermelha, bem bonita, e você já vai seco em cima dela. Quando você pega, ela é linda, maravilhosa, mas quando você morde, está podre. Se você nunca comeu uma maçã e uma goiaba, irmão, quando você mordeu e olhou, a minhoquinha estava torada no meio. Lembrou, né? Lembrou, agora eu peguei vocês. Quem nunca, hein? É gostosinha, tem o mesmo gosto da goiaba. Do que adianta ser lindo e maravilhoso por fora, mas podre por dentro? Assim como a Bíblia diz, sepulcros caiados. Tem gente que entra aqui na igreja e o cara pega e vira assim: menina, aquele bicho ali, um fariseu. Que é xingamento de crente, irmão. Aí eu olhei assim, eu disse: isso aí nem fariseu é. Porque o fariseu, ele era entendedor da palavra, ele gostava de mostrar para os outros que ele o quê? Sabia e vivia de acordo com a regra bem certinho, não era? Mas o sepulcro caiado, que a Bíblia diz, é aquela coisa linda, maravilhosa, mas dentro é podre, podre, fede e não presta para nada. Um fruto lindo, mas que não alimenta. A palavra diz que colhemos o que semeamos e participamos da multiplicação maravilhosa que Deus realiza daquilo que damos e fazemos. Deus multiplica. Nós nos alimentamos e Deus multiplica. Certo dia, um jovem índio teve uma desavença em sua tribo. E como em toda tribo existe uma coisa chamada hierarquia, ele foi falar com os anciãos, pedir uma ajuda, uma luz para no que se fazer. Aquele ancião disse para ele: meu filho, sente-se aqui, vamos conversar, o que foi que aconteceu? E ele explicou. E ele não queria agir da forma errada. E ele virou e disse assim: muitas das vezes eu me sinto assim. Algo acontece comigo e eu sinto um grande ódio, porque algumas injustiças aconteceram comigo. Só que quando eu fico com esse ódio, eu pratico coisas que infelizmente muitas das vezes eu nem sequer me arrependo. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um que é calmo e tranquilo, pacífico, que às vezes se agita na forma quando é necessário se agitar, mas com ética e respeito. Mas o outro lobo não, o outro lobo, qualquer coisa irrita ele, tira ele da sua zona de tranquilidade, e ele já ataca de uma forma feroz, querendo tragar tudo e todos. E ele virou: sei como você se sente. Então ele perguntou ao ancião da tribo: mas e o que você faz? Quem vence? Quem vence desses dois lobos dentro de você? Ele: só o que eu alimento. Na nossa vida, só vai crescer aquilo que nós alimentarmos. Se você alimentar seu medo, ele vai crescer todo dia. Se você alimentar a sua depressão, ela vai crescer todo dia. Mas se você alimentar o seu coração com fé, esperança, com a palavra de Deus, você vai ver que tudo vai se voltar ao eixo normal. Amém?
O que você tem nutrido vai gerar fruto que fluirá na sua vida. Alimente a coisa certa. E você vai prosperar na sua vida. Fruto tem a ver com permanência. Terceiro e último ponto. Tiago 1:2-4 diz: toda árvore é feita de estações. Se a videira murchasse no inverno, por não suportar o frio, ela não teria frutos no outono. A perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por adversidades ou diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. A fé, ela sempre vai ser provada. Deus chamou Abraão a viver pela fé. Mas e se Abraão tivesse ficado lá e não tivesse partido e não saído da parentela dele? Ele teria vivido o que ele viveu? Provação sempre vai vir com promoção. Quando você é provado e permanece, você é promovido. Não existe promoção sem provação. E todo mundo aí que você conheceu, principalmente aqueles que foi lá do seu trabalho, que conseguiu promoção antes do tempo, conseguiu fazer o que ele tinha que fazer de uma obra legal? Lógico que não. Você não vai ter a mesma base de alguém que ralou lá debaixo da empresa até chegar em cima. Pulou etapas da vida. Então agradeça a Deus quando você estiver sendo provado. É porque Deus está querendo promover você. Permaneça. Deus sempre vai aflorar e provar para tirar o melhor de nós. Mas da mesma forma, o diabo vai provar para você aflorar o pior que tem em você. Se alimente da forma correta. A aprovação, ela sempre trabalha ao nosso favor e não contra nós. Amém? Já dizia o irmão Lázaro: estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos já sabem o ritmo. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente deixa isso para minha esposa, né, cantar, né? Aleluia. Aleluia. Um garimpeiro leva amostra de minério para um estrateador, misericórdia, para testá-lo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém garimpando. Imagine você numa terra enorme, pegando uma bainha, colocando areia e sacudindo assim, ó, jogando água, para ver quantos miligramas de ouro você consegue catar. Aquele garimpeiro juntou uma pequena porção e entregou para o homem fazer a amostra, para saber a quantidade ao certo e se valeria a pena ou não. Naquela quantidade que ele enviou, o valor era bem pequenininho, mas após uma aprovação, aquele terreno valeria milhões de dólares. Precisamos permanecer e sermos aprovados por Deus.
precisamos ter paciência e uma perseverança corajosa diante dos sofrimentos e dificuldades da vida. A vida é difícil e não é só para você. Não ache que nesse seu mundo, às vezes, me perdoe, egoísta, você acha que o seu problema é pior do que o de todo mundo. Não, não é assim. Tem gente que chegou aqui com um problema muito pior do que você e está saltando e dando glórias a Deus, porque ela sabe que vai ser promovida. Quando a gente entende de fato, não é que fica agora tudo suave, não, mas é como de fato você ver a luz no fim do túnel. Você está lá, mas você está aprendendo com aquilo que Deus está tentando te ensinar. Perseverança. Sabe, imagine que quando você queria conquistar sua primeira namorada, você lembra disso? Se você tivesse desistido no primeiro não, como seria? Será que você, quando a sua atual esposa disse não a primeira vez e você tivesse desistido, será que você estaria casado com ela? Será que você teria filhos maravilhosos que você tem hoje se você tivesse desistido? Temos que perseverar. Tem gente que consegue perseverar em questão de relacionamento. E olha que tem uns metralhadores de Jeová que eu estou ligado aqui, viu? Eu estou. Não é perseverar desse jeito não, atirando para tudo que é lado não, viu, irmão? Estou ligado. Amém? É perseverar na varoa, no vaso de guerra, amém, irmão? Certo, e para o resto da vida na mesma, amém? Glória a Deus. A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram uma conquista da sua vitória e realizações dos seus sonhos. Noé é um deles que perseverou e mesmo sendo criticado, humilhado, menosprezado, contudo, construiu a arca que salvou ele e toda a sua descendência. Lembre-se, houve a vitória, mas antes ele foi criticado, humilhado e desprezado. Faz parte do processo. Josué perseverou em seguir o Senhor. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Era um servo fiel e companheiro a Moisés. Ele foi designado pelo Senhor para ser o sucessor de Moisés. Sua perseverança levou todos os filhos de Deus até a terra de Canaã. Ruth foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta a sua reputação até ser redimida e tomada como esposa. Mas também, do mesmo jeito que nós temos de exemplos de pessoas que perseveraram, nós infelizmente, ou felizmente, porque nós temos que aprender com os erros dos outros, amém? Não perseveraram aqui na Bíblia. Quer ver? Judas, que traiu o próprio Cristo. Eu amo falar sobre Judas. Ultimamente, esse mês eu falei várias vezes, quando foi citado. Se Judas tivesse permanecido, se arrependido, sua sorte teria sido mudada. Ou você acha que Jesus não salvaria, não perdoaria? Ele não perseverou e se matou. Ananias e Safira, que mentiram e foram cúmplices de um roubo. Himeneu e Alexandre, que rejeitaram e desviaram da verdade, consequentemente também passaram a dedicar falsas doutrinas e corromperam o entendimento de alguns. O Novo Testamento de Jesus
mostra o quanto ele foi perseverante e o quanto ele ensinou sobre os frutos que nós recebemos quando nós perseveramos. Lucas 8,15 diz: mas o que caiu em boa terra são os que ouviram a palavra com um coração reto e bom. A retém e dão fruto com perseverança. Precisamos perseverar. Dar frutos muitas das vezes é difícil, se demora um tempo, mas não podemos desistir. Eu sempre falo, não cabe a mim regredir ou desistir, se a vitória já foi me dada na cruz um dia. Quem é derrotado aqui não sou eu, é o diabo, e foi lá na cruz. Persevere, meu irmão. Tem uma história muito boa que se encaixa aqui nessa parte dessa palavra. Robert Bruce foi o rei da Escócia. Certa vez ele estava combatendo forças superiores, inimigas a ele. E ele meio que sentiu, fraco, sabe quando você diz a casa caiu? Rodei, desanimado, não tem jeito, não consigo enxergar a minha vitória. E por diversas vezes ele tentou se safar desse inimigo e ele foi derrotado. E a história conta que ele foi para dentro de uma floresta, ele se sentou e foi ter um tempo sozinho. E quando ele estava prestes a desistir e entregar tudo aos seus inimigos, a história relata que ele olhou para uma aranha que estava tecendo a sua teia. E ele, ao observar, via que quando ela tentava tecer, muitas das vezes ela caía, rompia-se a teia, mas ela voltava a construir e fazia tudo de novo, com excelência. Então ele entendeu que se até uma aranha, que é um inseto tão pequeno, ao perseverar no trabalho dela, obteve sucesso, imagina ele que era um rei, que não poderia desistir e teria que ir até o fim. E a história relata que ele voltou e contou essa história para o seu exército, encheu o coração de fé e esperança de todo o seu exército, e depois, na 7ª tentativa, ele obteve a vitória. Perseverança é a chave. Confúcio disse: transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Você tem noção do que é você, com um punhado de terra, construir uma montanha? O nome disso é perseverança. Muitas das vezes, com as adversidades que nós temos na nossa vida, nós olhamos para a nossa mão e só conseguimos encontrar poucas às vezes as ferramentas, porque o mundo é tão grande, aquelas ferramentas que às vezes nós temos na nossa mão, aos nossos olhos, é tão pequeno. Mas se todo dia a gente pegar esse punhado, lançar no terreno, com o devido tempo se tornará uma montanha. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, é pequeno, não sei se você já viu. É muito pequeno. Menor do que o piolho que você já catou na cabeça do seu filho. Minha mãe já fez muito, misericórdia. Mas ele é muito pequeno, mas a palavra diz que se a gente tiver fé e a gente orar para que aquele monte caia dentro do mar, a palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Tenha fé, tenha perseverança.
se alimente das coisas corretas. E todo o dia, a palavra de Deus diz que a gente tem que buscar a Deus quando? De manhã e de noite. É ou não é? Para a gente encontrar a Ele. E eu quero concluir hoje à noite. E eu e você temos duas escolhas ao sair desse lugar. Passar o resto das nossas vidas gerando folhas. Ou você escolher passar o resto da sua vida gerando frutos. Eu queria terminar hoje. Antes de pedir para você se levantar, eu quero te pedir para você não sair. Este momento é o momento onde os frutos serão gerados. E muitas das vezes, como folhas ao vento, saímos nesse momento. E perdemos a chance de enxergar o que Deus faz através da palavra. Através de uma árvore que está dando os frutos e pão para alguém comer. Eu queria que você se levantasse no seu lugar onde você está. Talvez você tenha chegado aqui como uma árvore cheia de folhas. Talvez você tenha chegado aqui uma árvore que já está tão capengando que nem mais folha está tendo. Eu quero te fazer um convite muito especial essa noite. Jesus é o jardineiro perfeito. No tempo dele, ele vai te podar. Na época certa para você frutificar. Porque se você entender um pouco de jardinagem, sabe-se que precisa se adubar. E na época certa, um pouco antes do inverno, se poda. Para que após o inverno venha o outono e as frutas venham em grande quantidade. Jesus te trouxe aqui por um motivo. Para que você venha a Ele e frutifique. Para que os frutos da bênção de Deus frutifiquem dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. Aonde você plantar os seus pés, ali dará fruto. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto esse louvor começar, comece a analisar a sua vida. Quantos anos você está dentro da igreja? Quantos anos você já levantou a sua mão e aceitou a Jesus? Quais são os frutos que você pode hoje entregar no altar de Deus? Essa noite é uma noite não somente de salvação, mas uma noite de poda para uma grande colheita que está por vir. Amém? Amém ou não amém? Hoje o Espírito Santo de Deus está adubando cada terrinha que está aqui nesse lugar, retirando o excesso de folhas para que venha frutificar.